Bom dia. Eu aqui, bem na hora, passando por meu lado, meu cachorro. Muito frio aí, gente? Gente, aqui em casa não tá um sol bom. É que aqui na varanda agora não tá batendo sol, mas de tarde bate sol direto aqui. É, Aham. mas tá um solzinho muito bom aqui em casa. Nossa, ótimo. É. Gente, Fabrícia, bom dia. oi, Fabrícia. Carol, bom Bom dia. dia. Ai, Tudo bom, gente, glória a meninas? Deus. Que bom que estamos juntas aqui. O Fabi, é, queria que você falasse com as meninas sobre o nosso plano de um dia reuni-las, né? A gente se reunir. Ah, sim. Pode falar, amiga. Fica à vontade. Meninas, eu tô assim, eu tô sonhando com isso no meu coração. O som não tá bom, Rosane. É que passou uma moto aqui na Ah, rua, tá. Aham. um barulhão, e eu tô aqui na varanda e tô. Então, meninas, a gente estava conversando, né, Fabi? Isso já era um desejo do coração da Fabi. E assim, quando ela falou comigo, eu fiquei muito feliz. Assim, se a gente um dia conseguisse marcar um café nosso, sabe? Para todas nós, para a gente se conhecer, né? Tem meninas que a gente não viu ainda, né? A Fabi já conhece mais todo mundo, mas assim, um café, a gente marcasse um sábado à tarde, né? Para a gente tomar um café juntas, cada uma trazia uma coisinha, né? Para a gente colocar ali na mesa e a gente pudesse ter um tempo nosso de ministração, de oração umas pelas outras, né? E da gente se conhecer mesmo, de ter comunhão. O que que vocês acham? Por mim tá Vai ser ótimo. muito legal, né? A gente ter esse Também. tempo, assim, né, Fulano falou de... pra mim vir pro plantão, tá? Oi? Que, O pessoal me Fabrício? falou antes, por causa do plantão. É, Ah, eu sim. tenho que ver um dia que dê para todas, Tem que né? ser. Agora em julho já está mais difícil, mas de repente aí lá para agosto, lá mais pro final de agosto, quem sabe a gente consegue, aí teria que ser um sábado realmente, assim, né, à É. tarde. A Fabi falou que a gente poderia fazer na casa dela. Ela tem uma mansão, um Ah, triplex, não, 3 andares. tem nada, tem não. Mas Casa assim, que ela tem um espaço, né, Fabi, que tem um daria para a espaçozinho que gente dá pra gente fazer. Em acolher todo agosto, mundo. eu viajo dia 22, né, que eu vou pro congresso junto com a Fabrícia, né? Ah, Fabrício, vai É, vir. glória a Deus. Isso é uma resposta, viu, gente? O Senhor um dia chamou a gente na galeria, lembra, Fabrícia? O pastor pregou, eu olhei para a Fabrícia, eu falei, Fabrícia, o Senhor está me chamando. Ela falou, também está me chamando. E nós entregamos a nossa vida para o ministério infantil. Eu fiquei muito pouquinho tempo, porque eu não. Olha só, isso que também é uma experiência. Às vezes, não é o tempo, não é o tempo, né? O Senhor te chama, mas para mim ainda não era o tempo, porque eu fui e eu não me senti feliz. Para mim era pesado ficar naquele período. Aí eu fiquei 1 ano e me afastei. Aí depois eu entendi da parte do Senhor, quando Deus gerou isso novamente no meu coração, que tinha chegado o tempo. Olha que coisa poderosa, minhas queridas, né? Aí, quando eu fui, hoje, eu vou te falar, não dá tempo para eu fazer o que o Senhor ministra no meu coração no período da aula com as crianças. É um tempo, assim, que para mim é uma bênção, sabe? Louvo ao Jesus por isso, por esse agir, por ele ter me chamado, né? Chamado a Fabrícia, para a glória de Deus, está firme até hoje. Deus daquela época, né, Fabrícia? Tem quantos anos? Ô, Fabiana, não lembro. Os meninos eram pequenininhos, né? Deve ter uns 15 anos, né, amiga? Já por aí. Mas é. Eles eram... Glória a Deus. Eu lembro que nós fomos no treinamento, eles ficavam brincando no chão, desenhando, recortando, né? Aham. E hoje o Bruno tá com 17, o Gu tá com quanto? Fez 20 domingo.
20, né? Glória a Deus. Então, amém. Mas a gente marca assim, depois a gente coloca uma data no grupo, Rosane, e vê se dá para todo mundo, né? O ideal que viesse até as que não estão conseguindo participar do devocional, para a gente isso estar que a gente ministrando. queria. Vamos abrir assim, vamos deixar à vontade. Vocês falam, ó, essa dá para mim, essa dá para mim, até a gente conseguir acordar uma data, não é verdade? De repente a gente lança aí umas 2 ou 3 datas e Amém. assim, faz uma enquete qual que for mais votada que der, né? Isso aí. Ideal, Aí. né? Glória a Deus. Amém. Quer orar pela gente, Pri, para a gente estar iniciando? Eu tô toda fungando, gente. Tô toda melequenta. Mas o Senhor aceita. Amém. Eu vou orar então, tá? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais uma vez na presença do Senhor. Te agradecer por mais um dia, te agradecer pela vida de todas as meninas, Pai. Pedir, Senhor, que o Senhor possa vir tocar o coração de cada uma, que no momento em que a Rosane estiver ensinando, explicando a palavra do Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos tocar, que Ele venha nos dar discernimento e sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai. E que as meninas que não puderam participar, que elas também sejam tocadas pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa trazer paz para o coração de todas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, meninas. A gente ainda está no capítulo 17, para terminar agora o capítulo 17 de Mateus. E a gente, na verdade, ontem nós ficamos só no versículo 8, né? Queria só ler aqui esse do versículo 9 em diante e a gente ir até o final. Sim. Eu vou ler a partir do versículo 9, então, até o 13, só para comentar alguma coisa, e depois alguém quiser ler do 14 até o final, né? 14 até o 27, né? Ou mais de uma pessoa que quiser ler. Mas é só para concluir aqui de ontem. Ontem nós falamos aí dessa aparição, dessa transfiguração de Jesus, né? E a gente falou sobre a nossa... sobre o que nos basta, que é o Senhor, né? Que o Senhor nos basta, né? Nós falamos sobre isso, sobre os discípulos terem levantado os olhos e não viram ninguém a não ser Jesus. E eu me lembrei também do texto de Moisés, né? Moisés, quando lá em Gênesis, que Moisés tem a experiência do Senhor falar que não ia com ele, quando ele ia guiar o povo, né? Lá no deserto, e o Senhor falou que ia mandar um anjo, né? E aí Moisés, o Senhor fala que ia mandar um anjo, e Moisés falou, não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não anda anjo, não anda, né? Não adianta poderes e milagres e maravilhas se a gente não tiver a presença do Senhor, né? E é igual isso aqui, quando eles viram só Jesus, Jesus era tudo que bastava, né? Foi isso que a gente falou ontem. E aí os versículos seguintes falam assim que a vinda de Elias, né? E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? Aquela transfiguração, tudo que eles tinham experimentado ali, não era para eles anunciarem, né, para os outros. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Tem gente, deixa eu até colocar uma coisa aqui que é importante, tem muitas pessoas que podem pensar que esse texto aqui está dando base para a reencarnação. Que Elias, né, tinha vindo e reencarnado em João Batista. Mas não é isso que o texto diz. Primeiro, porque a reencarnação ela tem base de que uma pessoa vive a sua vida aqui, e aí quando ela morre, ela vem e reencarna, né? Entra na vida de outra pessoa, de outro bebê que está nascendo para viver uma nova vida.
e no sentido até de pagar os seus pecados e os seus erros, né? Mas, assim, uma que não é dessa forma. Os nossos pecados são pagos pelo sangue de Jesus na cruz, né? Então, assim, a gente não tem como pagar pelos nossos pecados, já começa aí. Não são as nossas obras que vão, a gente fazendo coisas boas depois, numa outra vida, é que vai compensar os erros que a gente fez, não tem como. Uma que, se a gente pensar até cientificamente, como que alguém vai saber em quem reencarnar ou quantas vidas depois, né? Quantos pecados você vai estar pagando. Então, assim, é meio ilógico isso, né? E a segunda coisa aqui é que Elias não morreu. Elias não tinha morrido. Então, Elias não reencarnaria em João Batista. Elias não tinha nem morrido, né? Elias foi transladado, foi tomado pelo Senhor para os céus, né? Então, assim, só que o Senhor fala que Elias já tinha vindo e eles não o reconheceram. Realmente, o espírito do profeta Elias seria o mesmo que estaria em João Batista. Isso realmente fica claro aqui para a gente, porque os discípulos entenderam que Jesus falava de João. Então, assim, e Jesus mesmo declara, Elias já veio, e assim, todo o povo não reconheceu, porque o povo judeu esperava muito que Elias voltasse, realmente, porque ele não tinha morrido, que era um profeta e que iria restaurar as coisas, mas assim, o povo estava aguardando aquele profeta que viria com autoridade, como Elias fez descer fogo do céu, enfrentou lá Acabe, então que seria esse profeta que viria, ia confrontar os reis da época, né? Aquela coisa toda política e tal. E o Senhor não, o Senhor fala assim que ele já tinha vindo na forma de João Batista, o espírito de Elias, mesmo a unção de profeta que estava sobre Elias. Se Elias foi poderoso para o povo de Israel, João Batista também tinha sido. E João Batista veio preparar o caminho do Senhor, né? Então, é dessa forma assim que Elias já tinha vindo, né? E também há uma... Aí o Apocalipse, né? No futuro fala-se das duas testemunhas que irão vir, né? E suspeita-se que pode ser Moisés e Elias por causa dessa representação aí da lei dos profetas. A gente não sabe se é mistério do Senhor, né? A gente realmente nenhum pode comprovar isso, mas pode ser que Elias ainda venha de novo. Então, assim, porque Elias não passou pela morte física aqui humana, né? Então, por isso que é dessa forma. Mas, gente, vamos continuar lendo lá. Então, tá entendido isso? Porque às vezes alguém pode usar esse texto para falar, não, Elias reencarnou em João Batista e, né, dá base para a reencarnação, mas não tem base bíblica para isso, né? Vamos continuar lendo? Então, a partir do 14, alguém quer ler? Eu leio. Pode ler. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o para a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus respondeu respondeu o demônio. E saiu, repreendeu o demônio e saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Pois em verdade vos digo que tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passai daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele
senão por meio de oração e jejum. Quer que continua? Pode continuar, né? Depois a gente comenta. Tá. No final. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e este o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus, tendo chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, não te parece de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, e acharás uma estater. Tomando-a, entrega-lhes por mim e por ti. Quer que continue ou quer que para aqui? Não, aí pode parar que aí agora a gente vai para o 18, né? Uhum. Vamos conversar um pouquinho sobre esse restante aqui do texto, a partir do versículo 14, né? Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Outra tradução aqui para lunático é epilético, né? Tem uns textos aqui que falam que esse lunático aqui era uma pessoa epilética, que tinha essa síndrome, né, de epilepsia, né? Muitas vezes as pessoas epiléticas, elas têm desmaios, né? Assim, desmaios. Vocês que são... A Priscila, que é da área aí, você pode dizer, né? A pessoa epilética, ela tem esses episódios de desmaiar, de perder o sentido totalmente, né? E aqui fala que muitas vezes ele caía no fogo, ou caía na água, quer dizer, se machucava. Imagina o quanto o pai, né, sofria, os pais sofriam com uma criança dessa forma. Agora, interessante, gente, que aqui no início fala que ele era lunático e Jesus repreendeu o demônio dele, né? Então, assim, de novo vem essa ideia para a gente de que muitas doenças psicológicas, muitas doenças mesmo, como é que se fala, psicossomáticas, né? Que a pessoa tem uma doença emocional e, na verdade, se manifesta no corpo, né? Que não é que tudo isso seja demônio, mas assim, elas são muitas vezes inflamadas por um espírito maligno, né? A pessoa realmente, quantas pessoas eu conheço, pessoas que têm ataques epiléticos e não são endemoniadas, não é isso, mas assim, o demônio acha uma brecha na fraqueza, na doença daquela pessoa, e ele vai e fica inflamando, ele vai ficar, como é que eu vou dizer, vai acrescentar muito mais, vai espezinhar, vai, né, ficar ali em cima da pessoa e assim usando daquela doença para se manifestar, né, para fazer arruaça, né, e aqui principalmente para destruir a vida da própria pessoa. Além de fazer uma arruaça na família ou em quem estiver perto, ele vai tentar destruir a pessoa, isso usando de uma doença. Então, assim, como que a gente tem que agir em relação a isso, né? Quando a gente apresenta um quadro, quando a gente tem, hoje em dia, então, que as doenças assim psicológicas estão em alta, né, gente? É TDAH, é TD, não sei o quê, é tanta coisa, o autismo, né?
Autismo, então, as pessoas até falam assim do muito, hoje em dia já se fala, graças a Deus, disso, do cuidado desses diagnósticos de autismo, porque às vezes a criança só teve ela apresenta certos quadros, alguns sintomas que se parecem com o do autismo, mas na verdade a criança não tem essa síndrome, não é autista. Às vezes uma mudança de comportamento, às vezes dentro de casa, uma maneira de lidar com aquela criança, às vezes a exposição a telas, né? A muito celular, a criança desde cedo muito exposta, isso prejudica demais, prejudica aí como é que se fala, cognição, né? A maneira da pessoa pensar. Hoje em dia você pode ver que às vezes você pergunta ao jovem, quanto que é 9 vezes 9? Eles, porque estão acostumados, tudo é IA, tudo é digital, tudo é calculadora, tudo é no celular, eles não fazem mais conta. Nós somos de uma geração que a gente tinha que decorar a tabuada, decorar a tabuada toda. Então, assim, mas isso também levou a gente a cognição melhorar, a raciocinar melhor, né? E hoje em dia é tudo muito pronto, tudo imediato. Então, assim, a criança, até no seu psicológico, ela fica também afetada, porque tudo ela quer pronto, tudo ela na hora. Se não der, se ela não tiver ali com o celular na mão, se ela não puder fazer, parece que aquilo tirou um poder dela, ela fica desesperada, então ela apresenta quadros de histeria, de agressão, e aí muitas vezes vai ser confundido com diagnóstico de autismo, e às vezes não é autismo, é só comportamento, é só tratamento, né? Não que não tenha tratamento psicológico, que tem que ter uma psicologia que trabalhe isso, né? A maneira de como lidar com o temperamento e tal, mas às vezes não é uma doença. Mas quantas vezes a gente está com esse diagnóstico e aí vem o demônio, vê que todo mundo ficou desesperado, que as pessoas não sabem como agir, o demônio vem e começa a soprar e começa a querer agir na vida daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa realmente perca o controle, né? E isso é, assim, terrível. A gente vê aqui nesse caso aqui, que fala que o filho era lunático, né? E ele apresentou aos discípulos e os discípulos não puderam curá-lo. Olha só, está falando de uma doença, né? Está falando de cura. Aí Jesus fala, gente, é igual a gente, né? A gente em casa, às vezes um filho né, vai pegar ali uma colher, um talher, pega ali aquela colher para mim. Aí ele abre a gaveta e fica, não estou achando. Aí fala, não, não é possível. Tá ali. Não, mas eu não tô vendo. Como que é assim, né? A gente tem muito isso em casa, né, com o filho. Pega lá uma sombrinha, pega lá ele não vê, sabe? Às vezes abre a geladeira, eu não tô achando nada. Aí a mãe fala assim, se eu for rir e achar, tu vai ver. É assim, aí a mãe vai lá, aqui, ó, tá na tua cara, né? Você, mas eu não vi. Gente, parece assim que essa fala de Jesus fala assim, que geração incrédula, até quando eu vou ter paciência com vocês? Né? Porque ele fala assim, até quando eu vos sofrerei? Parece nesse sentido, assim, até quando eu vou ter paciência com vocês, gente? Vocês não estão vendo o que está acontecendo, né? Porque assim, os discípulos já tinham visto Jesus realizar muitas curas, Jesus já tinha ensinado tanto para eles, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, né? Expulsar, curar aquela criança, né? E aí Jesus, o que Jesus fala? Traz o menino para mim. E repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, assim, havia um demônio que estava investindo na vida daquele menino, para que ele tivesse todas aquelas atitudes, né? De se jogar. Talvez uma epilepsia ele fosse só desmaiar, perder os sentidos, mas o demônio fazia com que ele se jogasse na água, se jogasse no fogo, se queimasse todo, se machucasse, né? E os pais ficavam desesperados, quer dizer, criando ali uma ruaça, né? Uma bagunça na vida daquela família. E assim, há muito tempo, né, que aquele homem tinha se ajoelhado diante do Senhor, sofre muito, muitas vezes isso estava acontecendo. Então, gente, a gente vê assim, quanto que os demônios se aproveitam de uma situação de fragilidade, né? E agora deixa eu fazer uma parte aqui para a gente, meninas. O demônio, ele anda em derredor, como a gente falou ontem, né? Ele fica tentando entrar uma brecha na nossa vida, entrar, fazer algum estrago, mas assim, ele não tem o poder de entrar na nossa vida, nós que somos a habitação do Espírito Santo.
Se nós somos a habitação do Espírito Santo, onde o Espírito do Senhor está, como diz até aquela música, o mal tem que sair, realmente. Onde habita o Espírito de Deus, não há lugar para demônios, não há lugar para espíritos malignos. Ele pode estar ao derredor, ele fica lançando setas, falando algo no nosso ouvido, mas ele não tem poder para entrar em nós e se manifestar através de nós. Isso fica muito claro. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Senhor, nós somos santificados, separados para a glória de Deus. Então, assim, não caiam nessa, né? Se alguém se realmente se manifesta, né, uma possessão maligna nele, é porque o Espírito Santo ainda não habita nessa pessoa, tá? Em nós cristãos, nós que cremos no Senhor e que temos o Espírito Santo, isso não acontece. Mas ali fala que Jesus repreendeu aquele demônio e o demônio saiu dali do menino, e aí o menino foi curado pelo Senhor, né? Que coisa mais linda. E então os discípulos se aproximando de Jesus perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E aí Jesus começa a falar aqui de fé, né? A gente entender esse texto assim, porque a gente fica pensando, meu Deus, se acontece isso com a gente, né? Na nossa casa, na nossa frente, e a gente não tem... Como que a gente vai expulsar um demônio, né? Como que a gente vai agir? E Jesus fala que os discípulos não conseguiram fazer isso por causa da pequenez da vossa fé. O Senhor fala, a causa ali deles não terem conseguido era por causa da fé, que era pequena. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Aí Jesus acrescenta, mas essa casta não se espelhe senão por meio de oração e de jejum. E aí aqui fica um outro ponto assim para nós que eu acho importante a gente falar, que o nome de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus sobre nós, o nome de Jesus para expulsar os demônios, a autoridade do nome de Jesus é suficiente. Mas Jesus fala que é aquela casta, quer dizer, como se fosse assim um grupo de demônios, talvez, né? Não se expelia senão por meio de oração e de jejum. Por quê? Se o nome de Jesus é suficiente. Mas assim, o Senhor quer falar aqui sobre esse tempo de intimidade com Ele e esse crescimento, né, através da oração e do jejum. Porque o jejum, ele vai, assim, mortificar a nossa carne, né? O jejum, ele serve para isso, para mortificar a nossa carne e nos fortalecer no Senhor. E o jejum fortalece a nossa fé. Quando nós jejuamos, quando nós nos dobramos diante do Senhor, quando a gente nega um benefício para a nossa carne, que é o alimento, assim, uma das necessidades mais básicas do ser humano é o alimento, né? E quando a gente é capaz, Senhor, eu sou capaz de negar para mim mesma aquilo que é mais básico, que eu mais preciso na minha vida, eu sou capaz de ficar sem para ter mais de ti, né? Então, quando a gente anula a nossa carne dessa forma, quando a gente assim deseja mais Deus, né, do que aquilo que a gente necessita mais, né, de coisa mais primária na nossa vida, então a gente recebe poder, né? O jejum é para isso, para a gente receber poder, para que a nossa carne fique enfraquecida e nosso espírito fique forte. E assim, o jejum é um alimento para a fé. Então, assim, por isso que Jesus vem falar aqui sobre isso, que essa casta não se espelhe, senão com uma fé acrescida, com uma fé robustecida, uma fé fortalecida nele. Por isso ele fala, às vezes não é só na palavra, naquilo que a gente vai falar e declarar, eu te expulso em nome de Jesus, mas você precisa ter fé acompanhando isso, né? Ter essa fé fortalecida. E ele fala da fé como um grão de mostarda, né? Que a fé... o grão de mostarda ela é pequeno, é uma das menores sementes que falam, né? Esse grãozinho de mostarda, mas que quando ela é colocada na terra, ela cresce uma árvore imensa. E assim, debaixo dessa árvore, assim, aqui a Bíblia relata que as árvores vêm fazer o seu ninho, né? Que ela dá sombra, né, muito grande, porque ela cresce como uma árvore realmente grande, fortalecida, a partir dessa pequenina sementezinha, desse grãozinho tão pequeno, né? Então o Senhor fala assim, se vocês tiverem
uma fé desse tamaninho, não é só no tamanho pequenininho, que a gente logo pensa: "A minha fezinha", né, pequenininha assim, mas assim, o Senhor diz assim, dessa porção que quando é colocada em contato com a terra, onde ela possa desenvolver, ela vai crescer como uma grande árvore. Então assim, a nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha como esse grãozinho de mostarda, mas quando a gente coloca ela, deposita ela no Senhor, sabe, quando a gente, investe a nossa fé nessa terra produtiva aí que é o evangelho de Deus, ela vai crescer e dar muito fruto e vai assim dar sombra e vai aninhar muitos, né, muitos pássaros. E então por isso que o Senhor fala, se a gente tiver fé como esse grãozinho de mostarda, como que foi colocado ali para crescer, a gente vai poder dizer a esse monte: "Passa daqui", ou "Passa para lá", e ele vai isso não será impossível. E aí, gente, vem um ponto, assim, que eu acho interessante. Imagine a gente chegar diante da montanha que tem perto da nossa casa, aqui perto da minha casa tem, né, várias montanhas, onde a gente olha e querer dizer, né: "Não, eu tenho fé, eu creio, então eu vou chegar lá e eu vou dizer para aquele monte: 'Sai daqui e vai lá'", o monte lá do Samambaia, da casa da Fabi, vai lá para a casa da Carol, lá do outro lado, né. Imagine. Gente, isso vai acontecer? Não vai acontecer, né. O Senhor fala aqui que nada vos será impossível. Então a gente pensa: "Será que isso vai acontecer?". Gente, isso assim, não vai acontecer porque não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Eh, a gente precisa, entender em relação à nossa fé que, a gente crê no Senhor que Ele pode todas as coisas, mas tudo debaixo da sua vontade, tudo de acordo com o seu desígnio, né. A gente, assim, não adianta a gente querer pensar em coisas: "Ah, se fosse assim a gente pensaria". Não, eu creio que se eu declarar, Jesus vai vir aqui, voltar agora de novo e vai salvar todo mundo. É assim? Né, a Bíblia fala que esse nada vos será impossível, a gente poderia pensar assim, mas não, tudo tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que o Senhor já determinou, porque assim, a nossa fé ela vai gerar algo sim no mundo espiritual, mas debaixo, alinhado com as promessas, com a palavra, com aquilo que o Senhor tem nos dito. Assim, esse monte aqui sair de um lugar e ir para outro, isso é no sentido figurado. O Senhor não fala tanto em parábolas, aqui a gente leu algumas parábolas que o Senhor usa esses exemplos, né, para explicar outras coisas. Então o Senhor usou essa questão do monte aqui para nos dizer sobre um monte de situações, um monte de problemas, sabe, um monte de coisas humanas que a gente tem aqui e que a gente pode crer que Ele é o solucionador, Ele é a resposta, Ele é a transformação, Ele é a cura, isso é isso mesmo. Mas, assim, tem coisas estabelecidas por Deus desde a fundação do mundo, que estão debaixo da vontade dEle, que não serão alteradas. Então, assim, não é dizer aqui um monte que Deus já estabeleceu. Deus pode fazer, se Ele faz, Ele houve um tempo que Deus, parou o sol, parou a lua, né, Deus moveu as estações aí para que coisas acontecessem, mas tudo para cumprir um propósito determinado dele. Qual o propósito que o Senhor teria se eu dissesse aqui: "Senhor, eu quero que esse monte", qual é o propósito que Deus teria nisso para a minha vida? De que o monte se mudasse. Deus teria um propósito nisso? A não ser que seja assim, claramente uma vontade do Senhor, mas assim, tem coisas que não são. Esse no sentido aqui que ele fala do monte passar de um lado para o outro, é figurado. São um monte de situações, são muralhas, são montanhas que se erguem diante da nossa fé e que a gente precisa crer que o Senhor vai mudar. Mas isso não é literal, né, de que o Senhor, a vontade do Senhor é que a gente então senão o mundo estaria todo mudado. Desde que desde que a palavra foi escrita aqui, há mais de 2000 anos isso foi contado, quantos montes não estariam se mudando, né. Daí a geografia da Terra não seria mais a mesma nunca mais, né, porque todo mundo ia querer usar dessa forma. Agora, quantas vidas foram transformadas
quantos montes na nossa vida, né, espirituais, quantos montes psicológicos, quanta coisa na nossa mente já não foi transformada. Quantos homens e mulheres foram transformados nessa terra? Esses foram montes, né, que aos olhos humanos pareciam impossíveis de se converterem, de mudarem, de serem curados, e que aconteceram. Então, assim, é nesse sentido figurado aqui. Eu não sei se eu fui bem clara em relação a isso, né? É, então, assim, gente, esse grão de mostarda é assim, é a nossa fé depositada no Senhor, sabe? Mesmo que ela seja pequena, que ela é depositada no lugar certo, né? Na terra fértil aí que é o Evangelho, ela vai crescer muito, né? E aí a gente vai poder ser transformado, né? Os montes da nossa vida, as coisas duras da nossa vida vão poder ser transformadas. Pode falar, Fabi. É aquela palavra, né, Rô? Quando somos fracos, somos fortes no Senhor, né? É o que você está falando. Quando a nossa fé é depositada em Deus, nós somos fortes, porque Ele é a nossa fortaleza. Amém? Amém. Amém. Gente, aqui assim, a gente pode orar pedindo fé ao Senhor, sabe? A gente precisa orar pedindo para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, então, sabe? Fortalece a minha fé. E assim, quero assim motivar vocês sobre essa vida de jejum e oração, sabe? O jejum realmente fortalece a nossa fé, sabe? Quanto mais a gente lê a palavra, a gente está sendo fortalecido, a gente está vendo os testemunhos, vendo tudo que o Senhor, aprendendo de tudo que o Senhor faz e fez, né? E o jejum também para mortificar a nossa carne. Isso vai nos fazer crescer na nossa fé, sermos fortalecidos aqui na nossa fé. Por isso é que o Senhor fala aqui para os discípulos. Então, assim, muitas vezes, quando você vai enfrentar uma situação de libertação, de expulsão do demônio, sim, a gente prepara o nosso ser para isso, né? De mortificar a nossa carne, sabe? De estar realmente espiritualmente fortalecido Eu para tive uma uma obra dessa, né? experiência expulsando um Pode falar, Fabi. demônio, eu queria compartilhar com vocês. Pode compartilhar, É, Fabi. quando ele manifestou, né? Eu olhei para a pessoa endemoniada e o demônio ele me encarou. E na hora que ele me encarou, o que fala aqui sobre revestir do Senhor, eu olhei para ele e para a glória de Deus, eu não tive medo. Eu não tive medo, porque o Senhor falou assim comigo, ele não, ele está tentando entrar na sua mente, mas ele não pode, porque sua mente está blindada. Uhum. Aí, só Amém. que eu não queria conversar com o demônio, né? Eu não queria falar, mas tudo que ele tentava, o Senhor me revelava dentro da minha mente o que ele estava Glória a Deus. tentando para a glória de Deus. E eu expulsei em nome de Jesus. Não fui eu, foi o Senhor, né? E sai, meus irmãos, não precisa ter medo. Na hora, eu nunca imaginei que eu ia enfrentar essa situação, eu achei que eu teria medo. E para a glória de Deus, eu não tive medo. E era uma pessoa bem grande, que ela sem demônio, ela já dava medo. Ela endemoniada, então, né? Eu fiquei assim, mas o Senhor, ele me blindou. Na hora H vem uma unção, e vem uma unção do Senhor. Ele nos capacita, né? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós, né? Aquilo que a Rosane falou, vida de jejum e de oração, no momento do desafio, a gente está blindado. Eu lembro também na questão do meu esposo, quando ele foi internado e assim era uma questão assim que só um milagre do Senhor para ele sair, mas o meu coração estava em paz, porque por muitos e muitos anos eu orava por ele, então o Senhor ministrava que ele estava no controle, que o Senhor não estava perdendo o controle, então eu não fiquei desesperada. Inclusive uma moça até que trabalhava comigo, ela falou assim, eu não sei como diante dessa situação você está calma. Eu falei assim, não, eu passei momentos de chorar, né, de ficar angustiada, isso é normal, mas eu não vivi intensamente nessa situação. Por quê? Porque eu estava crendo que o Senhor estava trabalhando nele e verdadeiramente está aqui para a glória de Deus. Ele está aí hoje na presença do Senhor e na igreja. Amém? Amém, meninas. Amém. A gente não precisa, assim, temer, mas a gente precisa se preparar e pedir ao Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé,
sabe? Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu queria ler para a gente aqui Hebreus capítulo 11, né, que fala sobre a fé, que o Senhor aqui, quando ele veio falando aqui sobre esse episódio aqui do demônio, desse menino, o Senhor vem ensinar para os discípulos sobre fé, né? Ele fala do grão de mostarda e aí do jejum, para falar sobre fé. E aqui o capítulo 11 de Hebreus fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus é poderoso para criar do nada, né? Deus é poderoso para fazer isso e de acordo com a sua vontade. Fala assim que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, sabe? Deus recompensa aqueles que buscam, que esperam nele. Aqui o texto vai dizer assim que Abraão viu o que era invisível, o que era impossível, que ele creu contra a esperança. E a gente pensa assim, como é que é crer contra a esperança, né? A esperança é alguma coisa que a gente está esperando, né? E assim, Abraão creu para além disso, ao contrário disso. Abraão não estava esperando nada. Abraão não tinha esperança quando ele ia gerar Isaac. Abraão, um homem de 99 anos, né? Não tinha esperança nenhuma, então ele creu contra essa esperança, além dessa esperança, ao contrário dessa esperança, ele creu além, que Deus poderia fazer, né? E é essa fé que o Senhor procura em nós, sabe? E que o Senhor quer que a gente alimente, que a gente fortaleça essa fé, e nós podemos ter essa fé. E assim, a nossa fé alinhada sempre com a vontade de Deus, como eu falei aqui em relação aos montes, assim, tem coisa que não é da vontade do Senhor, sabe? Que tem coisas que não vai glorificar o nome de Deus, né? Mas aquilo que é alinhado com a vontade de Deus, sim, sabe? Porque assim, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele começou a andar, ele não sabia para onde ele ia, que terra que ele ia, mas ele só estava crendo no Senhor. É como se a gente desse a mão ao Senhor e o Senhor nos levasse, né? E é assim que o Senhor quer gerar em nós, que a gente confie. Às vezes o mundo fala muito hoje de fé, as pessoas falam, eu creio que vai dar tudo certo hoje, eu tenho fé, eu vou acordar, mas é fé em quê? Fé na vida, fé em si mesmo, fé no seu trabalho, fé no seu dinheiro. Não, a nossa fé está fundamentada no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E ele é assim poderoso, maravilhoso, amoroso, e ele nos guia. Mas assim, a nossa vontade tem que estar submissa à vontade dele. A partir do momento que a gente crê, a gente precisa também viver de acordo com essa fé, porque às vezes a gente fala assim, não, eu creio, mas a gente se desespera, né? Eu creio, mas assim, não deposita confiança, não descansa no Senhor. A gente precisa crer, descansar, confiar realmente nele, sabe? Pôr a nossa fé no lugar certo. É aquele grãozinho de mostarda colocado debaixo da terra. Se ficar em cima da terra e o vento levar, talvez não vai acontecer nada. Mas se ele cair na terra, lá no fundo, germinar, né, no lugar apropriado para ele, ele vai crescer, né? E aqui fala assim, Hebreus capítulo 10, né, também, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, para a gente se aproximar de Deus assim, com coração sincero, mas com fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, sabe? Quem tem nos prometido grandes coisas, que se nós crermos, se nós nos dedicarmos a Ele, Ele é fiel. E o outro texto vai dizer que Ele é galardoador, né? Ele recompensa, sabe, a nossa fé. Assim como Abraão, por crer no Senhor, Deus deu a ele uma nação numerosa através do seu filho, né? Deus prometeu e Deus cumpriu. Assim Ele faz com a nossa vida, sabe? Se a gente depositar a nossa confiança nele, totalmente nele. Então, esse texto fala sobre isso. Eu queria assim, muito que a gente pensasse, nós mulheres hoje,
como que às vezes a gente se sente fraca, né? A gente fala, Senhor, tem dia que é difícil crer. Tem dia que as montanhas estão tão altas na nossa frente que é difícil, Senhor, eu não consigo ver nada, e eu já estou há tanto tempo assim, mas assim, continua firme, sabe, olhando para esse autor e consumador da sua fé. Autor, foi ele quem criou a fé, porque a fé, ela é depositada no nosso coração pelo Espírito Santo, né. É o Senhor que traz a fé no nosso coração, né. Eh, então, assim, o autor é aquele que cria e consumador é aquele que vai dar a palavra final, é aquele que vai consumar, que vai realizar aquilo, né. Ele é esse autor e consumador da nossa fé. E o restante do texto fala que Jesus, reuniu os discípulos na Galileia e que ele fala de novo sobre a morte, e a ressurreição deles, né, e os discípulos ficam tristes, aqui os versículos vão dizer isso. E o Senhor, assim, nos prepara sempre, né, como ele fez com os discípulos, ele nos prepara: "Olha, vai chegar um tempo difícil, fica firme, aquilo que vocês viram, vocês tiveram experiência comigo no monte, vocês viram multiplicação de pães e peixes, vocês viram milagres, fiquem firmes, vai acontecer coisas difíceis, mas não é o fim, eu vou ressuscitar", né. O Senhor fala com eles sobre isso. E eu queria ler o restante aqui do texto que fala assim que Jesus chegando lá em Cafarnaum, né, esse restinho do texto que fala que os que cobravam impostos, chegaram para Pedro, né, e tipo cobrando os impostos ali, né, era o imposto do povo judeu, né, esse imposto aqui não era o imposto do povo romano para o povo judeu, era do povo judeu para o povo judeu, que era o imposto do templo aqui, né, que lá na lei de Levítico todo o povo judeu tinha uma certa época, né, na sua fase, na sua vida, que tinha que pagar um certo imposto para a manutenção, né, do templo lá, né. E aí eles perguntam para Pedro: "O vosso mestre, não paga ao vosso mestre as 2 dracmas?" Quer dizer, as moedas, né, de acordo com o imposto, uma dracma era mais ou menos como se fosse um salário de um dia, né, um dia de salário de uma pessoa. Então 2 dracmas, né, equivaleriam aí a 2 dias de trabalho, né. E eles perguntam. E sim, respondeu Pedro, né, Pedro falou: "Não, meu mestre paga sim". E olha só, gente, que interessante, que quando Pedro entra na casa, Jesus já sabia que ele tinha tido essa conversa lá fora, que alguém já tinha interrogado ele, né. E aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, o que que você acha, né, o que te parece, de quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Esse imposto aqui era para ser cobrado dos judeus, dos filhos de Israel ou dos estranhos? O que que você acha? E aí Pedro fala: "Dos estranhos, daqueles que não são do povo de Israel". Então, assim, todos eles que vêm aqui ao templo, que vêm visitar, eles é que devem pagar o imposto, né, por entrar no templo, por entrar na cidade, né, Pedro diz isso. E era isso. Então, assim, o que que Jesus queria dizer ali? Jesus era filho. Jesus era judeu, mas eles não reconheciam Jesus, eles tratavam Jesus como um estranho. E, assim, estava se aproximando o tempo em que eles iam pegar esse que eles julgavam como estranho, como alguém que era um agitador qualquer, alguém que estava fazendo mal ao povo judeu, que enganava o povo judeu e ia matar nele, né. Jesus estava anunciando isso aqui. E Jesus fala eu lhes digo, os filhos então estão isentos. Se Pedro fala que é dos estranhos que eles deveriam cobrar os impostos, então, assim, os filhos deviam estar isentos. Jesus devia estar isento de pagar o imposto, não seria necessário, né. Mas os escribas, os sacerdotes, aqueles autores da lei lá, eles tratavam Jesus como um estranho para eles, alguém que não pertencesse ao povo, que não fosse um filho da promessa, né. Eles não entendiam isso. E aí Jesus fala: "Não, mas, os filhos deveriam estar isentos, nós não deveríamos pagar o imposto, mas para que eu não dê escândalo a ninguém, para que a gente não escandalize, para que não digam que o povo de Deus, né, aqueles que andam com Deus, são só
falam só em fé, falam só em obras, só de falácia, só de lábios para fora, mas não realizam as obras. Então Jesus manda Pedro ir lá pescar e fala: "Ó, o primeiro peixe que você tirar vai ter uma moeda na sua boca, e essa moeda vai ser um estáter". Um estáter era uma moeda que valia 2 dracmas, 2 vezes mais, né. Eu acho que aqui a dracma, eu acho que era uma moeda de prata e o estáter era uma moeda de ouro, e ela valia 2 vezes mais. Então esse estáter daria para pagar o imposto de 2 pessoas, né, porque se a dracma era uma moeda de 2 dias de salário de alguém, né, o estáter então era de quatro salários, né, 4 dias de salário de alguém, né. Então Jesus manda e aí ele fala: "Toma essa moeda e entrega por mim e por ti, é para pagar o meu imposto e o seu imposto". Então, assim, Jesus querendo, dizer que ele estava seguindo toda obediência a toda aquela lei humana que estava sendo colocada ali, Jesus cumpriu fielmente tudo o que foi ordenado a respeito dele. Jesus não deu escândalo para dizerem: "Ah, ele fala, prega aí, mas ele também não cumpre com as suas obrigações sociais", né. E não, Jesus era um trabalhador, né, Jesus pagava os seus impostos, então Jesus quis dar esse exemplo, né, para a gente também, sabe, que nós somos da fé, nós somos os filhos de Deus, mas, assim, aquilo que é devido nosso, porque a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres, e aquilo que é nosso dever cumprir aqui para com os homens, que a gente deve fazer. A lei de Deus está acima de todas as coisas, mas nós temos que nos submeter à lei dos homens aqui, então se a gente tem que fazer, a gente vai fazer para que isso glorifique o nome do Senhor, para que isso não desonre o nome do Senhor. Então, assim, o Senhor nos ensinando, né, até nessas coisas simples da nossa terra, os nossos impostos aqui, as nossas obrigações, né, que a gente tem aqui como ser humano, como ser social aqui na Terra, que a gente tem que fazer, a gente deve fazer, sabe? Tudo para honrar o nome do Senhor, para não causar escândalo, né? E, e aí Jesus fala dessa forma. Agora eu fico maravilhada, é assim, em algum momento alguém jogou um estáter na água. Como, né? Era uma moeda valiosinha, né? Se valia aqui 4 dias de salário de um trabalhador, não era um valor tão baixinho, né? Em algum momento alguém o perdeu, ou alguém deixou cair na água e não se preocupou, tudo preparado por Deus. Deus, assim, é soberano, controla todas as coisas. E aí foi esse peixe, foi lá, engoliu essa moeda e ficou com essa moeda dentro da boca, né, em algum momento. E aí o Senhor soberano, que olha, que vê todas as coisas, foi lá e manda Pedro pescar aquele peixe. Então, gente, como que Deus é maravilhoso, sabe? Eu creio, assim, que é uma prova do suprimento do Senhor para nós, sabe? Eu sei que a gente passa por dificuldades, né, aqui às vezes a gente fica preocupado como eu vou pagar minhas contas, as minhas situações, mas, assim, o Senhor tem uma provisão. O Senhor proveu aqui para que Jesus e Pedro pagassem aquele imposto através desse peixe. E assim, eu creio que o Senhor tem um peixe aí, né, nas águas da nossa vida, com uma moeda dentro, sabe, com um valor dentro, que vai suprir a nossa necessidade, porque ele recompensa aqueles que buscam, que têm fé nele, sabe. Então creia, sabe, creia, confie no Senhor, o Senhor tem um suprimento para nós. E e é isso, meninas, essa manhã a gente está falando sobre fé, né, sobre a gente confiar no Senhor. Isso em todas as coisas, em todos os níveis da nossa vida, a gente precisa confiar no Senhor. Crer contra a esperança, ainda que esteja muito difícil. Eu não estou dizendo, nós não somos super-humanos, né, nenhum de nós aqui é melhor que o outro, a gente tem os dias de fraqueza, a gente tem os dias que a gente fala: "Senhor, eu não estou suportando, está difícil para mim", né, mas assim, creia contra a esperança, como Abraão: "Senhor, ainda que eu esteja me arrastando, ainda que esteja muito difícil, eu vou confiar no Senhor até o fim", sabe. Se algo não está acontecendo na minha vida, é porque tu tens um plano e o teu plano é sempre melhor, sabe. E lá no fim tu vai me responder a respeito dessas coisas. E assim, Deus tem consolo, ele tem fortaleza, enquanto a gente está passando por esse processo, enquanto Abraão foi chamado e foi caminhando com o Senhor sem saber para onde ia, sabe.
Deus tinha chamado Abraão para caminhar com ele, muito mais do que chegar numa terra prometida, chegar no nosso desejo final. O que o Senhor quer é trabalhar a nossa fé durante essa caminhada, o Senhor quer fortalecer a nossa vida durante essa caminhada, e o Senhor quer intimidade conosco. À medida que a gente vai crescendo em intimidade com Ele, Ele vai nos revelando a sua vontade, e muitas vezes a gente deseja tanto algo, e quando chega ali na frente, você vê, graças a Deus que Deus não me deu. Quantas vezes a gente deseja tanto, a gente quer tanto aquilo, que a gente chega a colocar aquilo na frente do Senhor, e o Senhor não quer isso, sabe? Ele quer que a gente o coloque em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E às vezes você vai chegar ali e ele vai te dar algo infinitamente superior, melhor do que aquilo que você estava esperando. Então, essa é a minha palavra para a gente hoje. Esse texto fala sobre isso, sobre fé, e a gente confiar no Senhor. Amém, meninas? Não pense que você é tão insignificante, que a sua fé é tão insignificante. Não, o Senhor conhece a medida da tua fé, e Ele quer acrescentar, Ele quer te fortalecer, fazer com que ela cresça. Mas, assim, eu sei que tem dias de altos e baixos, mas, assim, não se desespera, sabe? Não deixe de confiar no Senhor, porque o Senhor ainda vai nos fortalecer e vai nos fazer crescer muito naquilo que a gente tem esperado dele. Amém? Amém, Amém. amém. Glória. Vamos orar nesse sentido, né, Rosane, sobre a fé, né, para o Senhor acrescentar. Fica à vontade, se você quiser orar, deixa o Espírito te usar, né? Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vou colocar só uma música de fundo aqui para a gente ouvir enquanto a gente está orando. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa manhã, por mais uma vez na tua presença, Senhor. Deus, e como diz essa música, muitas vezes, Senhor, nós temos que clamar ao Senhor porque nós nos sentimos afundando, Senhor. Deus, às vezes a gente se sente fraco na nossa fé. Quantas de nós mulheres, Senhor, olhamos ao longe e os montes não estão se movendo na nossa frente, Senhor. Muitas vezes, Senhor, as circunstâncias são tão grandes e nós nos sentimos tão pequenas, Senhor. Mas Tu és esse Deus poderoso que diz a nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos lançar a nossa vida diante de Ti, Senhor. E o Senhor nos fortalece, nos levanta, Senhor. Deus, nessa manhã eu oro, Senhor, por cada mulher, Senhor, que vai acessar, Senhor, esse encontro aqui, que vai acessar, Senhor, essa live. Senhor, nós oramos, fortalece, Senhor, ajuda, Senhor, abre os olhos, Senhor, aguça os ouvidos, Senhor, para entender e ouvir a Tua palavra, a Tua voz. A Tua voz, Senhor, ela é poderosa sobre todas as águas, Senhor. A Tua voz, ela quebra os cedros do Líbano, ela despedaça, Senhor, ó Deus, os grandes cedros, as grandes árvores, Senhor. Deus, e nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos orar, Senhor, Deus, e, ó Deus, navegar nas águas dos Teus rios, nos Teus rios poderosos, Senhor, que transformam a nossa situação. Nós desejamos, Senhor, sermos mulheres fortes, Senhor, mulheres, Senhor, que se erguem, Senhor, para glorificar o Teu nome nessa terra. Senhor, levantar o Teu nome alto e ver aquilo que o Senhor faz, ver as Tuas promessas sendo cumpridas sobre nós, Senhor. O Senhor não nos deixa sozinhos, Senhor, porque Tu és esse Deus amoroso. Senhor, Tu és o Deus que traz paz em meio ao caos, paz no meio da nossa situação, naquele momento de desesperança, quando a gente não enxerga nada, Senhor. O Senhor abre os nossos olhos e nós podemos ver a Tua palavra, a Tua voz, ver o Senhor, Deus. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Cada petição, Senhor, que as Tuas filhas têm colocado diante de Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, acrescenta a fé às Tuas filhas, acrescenta a esperança, Senhor. Deus, acrescenta paz, acrescenta, Senhor, ó Deus, longanimidade, acrescenta, Senhor, Deus, que elas estejam, ó Deus, calmas, quietude no Senhor, Deus, e elas possam ver, Deus, com os seus olhos, Senhor, o Senhor agindo em meio às situações, Senhor, e realizando aquilo que elas têm desejado diante de Ti. Nós oramos, agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Meninas, então até amanhã, tá? Amém. É o mesmo Glória a horário? Deus. Amém. Oi?
Amanhã é o mesmo horário? Pode ser. Tá ruim para vocês? Não, para mim tá ótimo. Esse horário é até um pouquinho melhor, né? Que aí eu já adianto as coisas. E eu acho que É. até para as meninas entrarem também, né? É. As meninas poderem estar com a gente, É. Então tá bom. tá? Por mim, tá Depois bom, a assim. gente faz uma pesquisa do horário, de repente a gente pode fazer, não sei, eu tive pensando isso hoje, para alcançar o horário de almoço do pessoal, Sim, né? Eu não sei se tem essa disponibilidade, mas vamos botar, né? Poderia fazer isso, tá, Pri? Botar, olha, a gente está fazendo 10h40, alguém gostaria que fizesse em outro horário, dentro do horário de almoço? Sinaliza aqui pra gente. eu não sei Né? como, Importante, que de repente a gente pode mudar o horário, né? eu não sei Para como é a alcançar, noite que ao de, vivo tem mais impacto é, a palavra, né? eu não sei como é Amém. a noite Então de tá ótimo. vocês, né? Mas Oi? tinha umas meninas que só podiam à noite, lembra? Também. De repente, né, Rosane, a gente pode passar para a noite também. Eu não sei como Aí é que teria que ser funciona a assim, vida de vocês, é à noite? Vamos fazer isso. Hoje eu alternado, estava assim, pensando, porque a gente tem tantas meninas no grupo e muitas não participam mediante ao horário. A gente é. poderia fazer isso. Quarta-feira não dá para mim, porque é minha célula. Mas A gente podia, assim, fazer essa pesquisa para, assim, então, alternar, né? Tem dia que a gente... Um dia fixo para ser à noite, para alcançar outro dia. Porque eu, por exemplo, quarta e quinta eu não posso. Porque quarta eu tenho a célula e quinta-feira eu também dou uma aula online com o pessoal da isso. conexão da igreja. Aí as Então. quintas também quarta e quinta. Agora os outros de segunda, terça, sexta, aí é mais tranquilo para mim. Então, Ser à noite, perfeito. né? A gente vê isso então. Vamos colocar lá no grupo então, deixar em aberto, né? Então tá, meninas. Beijo. Meninas, Beijo, beijo, bom meninas. dia para Fica com vocês. Deus, tá? Ficam com Um Deus, abraço, tá? meninas. Amém. Beijo, gente. Tchau. Tchau.